Sejam todos bem-vindos à primeira edição do Inovecast. Eu sou José Tavares e serei o host dessa primeira edição, ao lado do Rafael Sola. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira oportunidade de poder conversar com os nossos convidados aqui e falar um pouco mais sobre as experiências deles, compartilhar com as nossas e trazer algo bem diferente e inovador para vocês. Inovador, hein, pessoal? Combina com o nome de uma empresa muito boa em saúde e segurança. Doutora Larissa, se apresente, por favor. Muito obrigada. Meu nome é Larissa Dávila Reis, eu sou do escritório Dávila Reis Advogados, voltado e especializado na parte empresarial e trabalhista para empresas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Alê. Deixa eu chegar. As vozes ao fundo é a nossa produção, tá, pessoal? Desculpe. Ninguém me deu esse briefing de ter que estar em cima. Vamos lá. Com vocês, Alê Carmona. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, né? Primeiro encontro nosso aqui, primeiro podcast de vocês. Então, estou honrado de verdade. Meu nome é Ale Carmona, eu trabalho com treinamento, com desenvolvimento e aconselhamento empresarial já há 18 anos. Então, tenho essa paixão por empresas e pessoas, né? Eu faço muito esse trabalho de mentoria, de constelação organizacional, que é um ponto que eu trabalho também, e coach executivo empresarial. Legal. Pessoal, o nosso objetivo em trazer um time tão multidisciplinar, né? O aspecto jurídico, o aspecto de gestão de pessoas, eu e Rafael, profissionais atuantes na área de saúde e segurança do trabalho, é poder discutir de uma forma ampla tudo o que vem acontecendo no nosso cenário empresarial no Brasil nos últimos 24 meses, né? E esse turbilhão de emoções que a gente vive hoje, né, Rafael? São sempre os desafios que movem a área de segurança, né? A gente sofre com as alterações, muitas vezes elas acontecem sem ter exatamente um critério técnico sobre como vai ser feito. As empresas ficam malucas, os profissionais ficam malucos, e aí o mercado fica sempre muito balançado, como é o caso agora, justamente por conta das alterações, das revisões que estão tendo, né? Já aconteceu no ano passado, e agora a gente tem essa missão de conseguir auxiliar as empresas, e é por isso que é tão importante a gente poder falar sobre isso com os nossos convidados. Você está falando da NR1, né? Por enquanto, começamos com ela, né? O meu Instagram, toda vez que eu arrasto para cima, NR1, você já se preparou para NR1, você está preparado, você sabe como vai implementar as metas da NR1, você sabe que você pode ser fiscalizado, você sabe que você será multado, contrate um especialista. Você terá passivos absurdos. Você será multado. Você será multado, aparece o tempo todo. Botãozinho do pânico. Como vocês estão lidando com isso com seus clientes hoje em dia? Por favor. Vamos lá. Isso é realmente um assunto novo. Novo não, porque ele já existia, mas não tinha todo esse enfoque que tem sobre a NR1, sobre as doenças psicossociais. E quando hoje é colocado isso na mesa sem informação, gera esse problema, que é o caos que vem acontecendo pela questão, principalmente, da possibilidade de um passivo. Seja uma fiscalização, seja uma ação trabalhista. E aonde a gente pega, aonde a gente vê o problema, é justamente nisso, na falta de informação. E aonde entra a necessidade das empresas trabalharem em conjunto com o RH, em conjunto com Segurança e Medicina do Trabalho, para poder entender o que acontece na norma, para poder transformar isso em documentos e para poder ter um ajuste, uma fiscalização interna, para quando tiver alguma fiscalização oficial pelos órgãos públicos e por quem faz valer a legislação, conseguir efetivamente ter um êxito na norma, né? E quando a gente fala de doenças psicossociais, aí eu vou deixar para vocês que vão saber melhor do que eu o quão abrangente é isso e como nós precisamos cuidar e proteger as empresas e os funcionários dessa nova onda, vou dizer assim, né? Porque quando a gente fala de uma doença mensurável, a gente lida com ela muito bem. Quando a gente fala de algo que vem além disso, existe essa questão. É isso mesmo ou é um achismo? É isso mesmo ou é uma potencialização? E aí, por isso, a importância de excelentes profissionais na área de segurança e medicina do trabalho para atuar junto com a RH e com a equipe jurídica na prevenção dos riscos que essa norma abrange, mas ela traz algo que já vinha lá de trás, mas que não se dava muita atenção. Acho que é isso.
Além no dia a dia na indústria, você que convive ali, que transita entre alta gestão, recursos humanos, equipes de alta performance, Sim. tá todo mundo ficando maluco mesmo? Olha, você fala indústria, mas eu atendo muitas empresas familiares, muitas também, né? Então, acho que talvez eu esteja hoje mais dentro de empresa familiar do que indústria, mas também atendo indústrias. Eu tenho eu trabalho nessas duas pontas, né? Porque eu entro na organização e trabalho desde cima, sempre conectado com a gestão estratégica, né? Com a direção estratégica da empresa. Eu vejo que a questão da NR1 tem um botão do pânico que foi apertado, né? Muita gente, né, com medo e tal. Acredito que deu um despertar ali, mas eu olho com bons olhos, na verdade, porque eu acho que deu aquele empurrãozinho naquilo que não estava querendo ser visto ou empurrado mesmo com a barriga, sabe? Então, pessoas adoecendo, coisas acontecendo, riscos mesmo ali aparentes, mas como o resultado, geralmente o foco está no resultado, acaba sendo, deixa para depois, deixa o treinamento, deixa o desenvolvimento, deixa aquela coisa que está pegando fogo ali, pega mais um pouquinho de fogo, sabe? Então, no meu ponto de vista, eu vejo com bons olhos, claro que não essa coisa alarmante, mas numa transformação cultural. Eu estou olhando muito para o campo da transformação cultural. Eu trabalho muito com mudança de cultura, né? Então eu vejo que o RH, ele criou um aliado ali para poder, tem que resolver isso agora vamos para os treinamentos, vamos olhar para isso, vamos ouvir as pessoas, vamos desenvolver. Então, para o meu negócio está sendo muito positivo, e para minha missão também, que é desenvolver pessoas, desenvolver organizações. Então, eu enxergo dessa maneira. Ô, Ale, e assim, pela sua experiência com pessoas, com departamentos de recursos humanos, de gestão de gente, você acredita que os desafios vão ser maiores para as empresas grandes e que, obviamente, por consequência, tem um contingente, né, muito maior, ou para as empresas médio e pequeno porte, que por vezes tem um contingente menor, mas acaba que sofre um pouco com a cultura, empresas familiares. Como é que é a tua percepção sobre isso? Total menores, total para mim. Assim, médias e menores, acho que quanto menor, maior desafio, porque eu atendo empresa hoje eu tenho uns 2 contratos com empresa que não tem RH. Né? Em umas 2 empresas que eu estou hoje, eu dou mentoria para o RH. Né? E tem outros que quando eu estou em conselho, que eu participo de conselho consultivo, tem uma pessoa também de gestão de pessoas ali, de desenvolvimento juntos. Numa escala, eu vejo que em termos de, pelos riscos, inclusive, né, que sofrem de multas e tudo mais, eles vão ter que agir em cima disso. Mas das médias para as menores empresas, como que eu faço isso? Como que agora eu resolvo resolvo e aprofundo na cultura do medo se ela já está instalada, principalmente em empresa familiar. Que vem lá de trás já, aquela questão da ameaça, da questão da punição. E o reflexo do que a gente vê também muito nas redes sociais, porque é muita desinformação rolando, Total. E aí assusta quem deveria entender do assunto de uma maneira mais tranquila. E por que eu digo entender? Porque todo mundo, de certa forma, que seja em casa, entende um pouco sobre si. Entendendo um pouco sobre si, consegue entender aonde você está sofrendo mais pressão, aonde você está tendo uma questão onde você tem, entre aspas, mais dor, menos dor. E quando você leva isso para o ambiente do trabalho com a desinformação, vira essa bola de neve, que é o que está acontecendo agora. Né? Então, Sim. Tem se vendido muito isso, e porque eu concordo com a lei sobre pequenas e médias e as grandes não tanto, porque a grande ela já vem de uma estrutura organizacional muito melhor, muito mais estruturada. É uma exigência que tem que ser feita, né? A NR1, a priori, ela é uma norma para impor gerenciamento de risco. Sim. Né? E não Exatamente. necessariamente apenas o fator de risco psicossocial. Sim. Então nós temos que tratar dentro dela todas as formas de risco. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, entre eles o ergonômico organizacional, onde entra o fator de risco psicossocial, né? Os riscos mecânicos. Então eu concordo plenamente com vocês, onde as grandes corporações talvez elas estejam mais preparadas para implementar esse processo. Elas já estão mais habituadas com esse gerenciamento de riscos. Né? Enquanto pequeno, Rafael, é muito comum a gente encontrar hoje nas empresas de menor porte PGRs que estão longe de ser mapeados. O gerenciamento de risco ele não existe nem nos pilares mais básicos dentro da estrutura empresarial. Mas eu vou seguir nessa provocação com vocês, porque eu tenho por mim, pela experiência,
que os fatores psicossociais eles vão atingir todas as empresas independente do porte, só que, claro, com condições diferentes. É esperado, evidente, que as empresas menores de pequeno porte, elas tenham um tipo de fator psicossocial muito associado com a questão direta do dono, Sim. da exigência, daquela cobrança. Modelo de gestão, né? Pois é. Só que quando você pega empresas de grande porte, o nível de fator psicossocial é diferente, é pelo resultado, Isso. é pela questão, como é que eu vou dizer, de buscar aquilo, de manter um conceito até hierárquico, Sim. de talvez não ter uma visão de carreira que é tão clara, né? Algumas empresas às vezes têm departamentos gigantescos com profissionais de nível superior contratados, só que elas não conhecem bem o seu plano de carreira, e assim, eu tô falando de empresas multinacionais, então... Por isso que eu sigo nessa provocação, né? Como é que vocês olham para isso, mesmo para as empresas grandes? Ou seja, não vai atingi-las? Elas estão mais... Não, vai atingir, mas aí a gente tem um fator que eu acho que é importantíssimo para qualquer delas, o preventivo. Acontece que as grandes empresas, elas têm uma alçada, inclusive financeira, para trabalhar nisso. O pequeno e o médio, ele não estava preparado para isso. E aí entra no que o José falou na parte de organizacional, na parte do dono que está ali. Então, para esses é muito mais importante ter uma consultoria preventiva da parte de segurança e medicina do trabalho, da parte jurídica trabalhista, ter um RH ou uma consultoria de RH especializada que possa dar esse aporte, porque nós somos todos um quebra-cabeça. Não adianta dizer, só RH funciona. Não é estanque, né? Exato. Só segurança e medicina funciona, só jurídico funciona. Eu falo para todos os meus clientes, eu não sou nada sem vocês. Nós estamos todos trabalhando juntos. A minha vitória é a vitória de vocês, a de vocês é a minha. Então, o grande, ele já vem nisso, porque ele tem uma CIPA, ele tem um compliance, ele tem já uma estrutura organizacional que, claro, hoje não estava tão voltada em algumas sim, outras não, para esse lado da segurança e medicina psicossocial. E por que eu estou focando nisso? Porque as demais... A psico também existia, mas não com tanto enfoque, mas as demais são tangíveis, são mensuráveis do ponto de vista... Eu e você sabemos identificar uma máquina que dá ruído, eu não no sentido técnico da coisa, mas pela experiência, mas uma máquina que chega e faz a medição vai ser capaz de dizer se está acima ou está abaixo do limite de tolerância. E a parte psicossocial, está abaixo ou de limite, qual é a tolerância? Aonde a gente chega? O que é o seu limite de cobrança e o meu? Então, existe uma necessidade dos setores das empresas, né? De cada uma das cadeiras se conversarem. E para o pequeno e para o médio existe esse risco financeiro inicial, onde... Eu acho que é aí onde pesa mais, doutora. E aí entra nesse ponto... No aspecto de gerenciamento de risco, a grande companhia, ela já está preparada até nesse ponto. Ela já tem uma previsão orçamentária para gastar... Mas o como que eu estava falando é justamente aí. Aí. E o pequeno não. O custo de um processo, o custo econômico final, ele é muito parecido entre uma empresa pequena e uma empresa grande. Porém, o impacto que esse custo gera dentro do caixa ou dentro da operação, numa empresa pequena despreparada, ele pode fechar a empresa. Exato. Só que o que eles não veem, né? E que agora eu acho que e é uma das coisas que eu bato muito, o preventivo, ele é muito mais eficiente, porque ele evita de você gastar, evita de você ter o problema. E se você não tem o problema, um funcionário que performa melhor traz um melhor resultado para a empresa. Para ele performar bem, ele tem que estar dentro de um setor ou dentro de um ambiente saudável, seja da parte tangível, de uma máquina adequada, seja da parte psicológica, tendo uma boa gestão, tendo uma boa organização, que é onde entra o segurança e medicina junto com a RH e também muito da parte jurídica. Por quê? Porque tá tudo entrelaçado. Não dá para você tratar uma coisa e esquecer outra. E não dá para você esquecer outra e, não, só RH e segurança e medicina. Tudo bem, mas isso aqui, se der um problema, vem para fiscalização. Então, se você tem um jurídico que está alinhado com tudo isso, é maravilhoso, porque quando vem, vocês conseguem, junto com o jurídico, resolver o problema. Ao mesmo tempo, quando vem um funcionário e reporta para o RH uma questão e que vai para a segurança e medicina, é pontual? É uma pessoa com um problema ou é setorial? Temos um setor com um problema. E aí entra, melhor que tudo, o trabalho de segurança e medicina. Mas tá tudo muito sucateado, né? Parece que o que é melhor é o que é mais barato. Nunca foi e nunca será. Só que para o pequeno e para o médio, agora é que está começando a entender essa política da necessidade de que prevenir é lucrar e não prevenir é gastar. Eu sempre trago esse contexto para o aspecto da saúde, né? Normalmente, culturalmente,
O brasileiro, ele vai ao médico quando? Quando tá doente. Deveria ser dessa forma, deveria ser o oposto, né? O aspecto prevencionista é você ir ao médico antes de adoecer, fazendo um Sim, check-up, cuidando da exatamente. própria saúde. Eu acho que o aspecto jurídico é muito parecido com isso, né? O empresário, normalmente, ele lembra do advogado quando a reclamação trabalhista chega, quando o auditor fiscal bate na porta. Exatamente. E isso vale para saúde e segurança, né, Rafa? Sim, sim. Ainda é visto como total custo, né? Infelizmente não é visto como um processo de Investimento, gestão. né? E eu me lembro que em 2022, se eu não estiver errado, quando entrou em vigor o que já não é mais a atual NR1, né? A anterior, mas quando foi A migração do PPRA pro PGR. exatamente. Eu li em alguma oportunidade na internet alguém que fez esse questionamento e eu me faço esse questionamento, né? Em que pese o PPRA já falava sobre gestão, mas aí quando veio o PGR ele se tornou gestão, assim, no próprio nome, né? Programa de Gerenciamento de Riscos. E o ponto era esse, como que a gente vai exigir gerenciamento de riscos ocupacionais de uma organização que por vezes ela não tem gerenciamento administrativo, Exatamente. né? Então, esse é o desafio e continua sendo o desafio, né? De organizações aí, sim, de pequeno porte, nesse contexto. Se você me dá licença, Claro, claro. eu quando fala de... A sua pergunta, ele ficou martelando aqui, sabe? Porque aquela coisa de... Então é pequena, é grande. Mas eu vejo em termos de complexidade, a familiar é menor. Eu acho que a indústria pequena, média e a familiar é menor. Eu falo sempre isso, né? Quando eu faço mentoria de carreira, por exemplo, a pessoa quer migrar, às vezes, trabalhou a vida inteira na empresa familiar e quer migrar para uma multinacional, fala, não vai dar certo. É outro dialeto, é outra coisa, é outro lugar, Sim. entendeu? Só que, assim, existem o lado bom dos dois lugares. Por exemplo, você tem um nível de estruturação dentro de uma multinacional gigantesco, né? De processo, e é chefe do chefe do chefe do líder é uma liderança As matricial. burocracias, né? Que muitos dizem as burocracias. Eu atendi uma pessoa que tinha 3 líderes no mundo, assim, matricial, e eu falei, mas como que vocês não cruzam? Não, mas é assim que funciona. Até hoje eu não entendi direito como que não não cruza dava disso? enrosco Talvez ali. eles não também. Talvez não, né? Mas eu falo assim, olha, às vezes você vai exigir uma mudança ali, puta, vai demorar muito numa multinacional. Porque passa para revisão, e entra consultoria, e passa não sei o quê. Empresa familiar, você fala com o dono, ele chama 5 na sala, vamos mudar isso aqui, né? Despertou, Se por isso ele eu gosto... foi convencido, aí, né? Não, se ele for convencido, Mas como gerar o interesse do convencimento? Isso, Como despertar esse Até chegar a poder? esse Porque, ponto, mas sabe né? aonde, pra mim? Quando ele entende que esse empurrãozinho que a NR1 tá dando é pra dar mais resultado. Ele não acredita que vai dar mais resultado. Sim. Ele não sabe, ele muitas vezes não calcula turnover, ele não calcula o absenteísmo, ele não calcula o presenteísmo, ele não calcula. E aí quando você começa a mostrar e fala, cara, vamos agora que deu a deixa, porque aí mexeu no bolso, vamos pensar nisso? Aí você arruma muitas vezes até um espaço no conselho da empresa. Vamos falar sobre isso? Sim. Tem empresa que não tá falando ainda. Olha, Como mas, tá falando de reforma tributária ainda. mas então a comunicação como ela foi feita, no sentido como ela começou a ser feita, primeiro, não é exatamente uma nova exigência, isso é um Sim. ponto importante, né? Exatamente. É uma nova exigência que foi escrita em 1978, uma jovem senhora. Uma jovem Uma senhora. jovem senhora que agora tá batendo na porta de todas as empresas, exatamente. independente do tamanho. Só que a forma como vem sendo comunicada desde então é exatamente como é que eu vou dizer, no tom do terror. Ou seja, e aí para o empresário que já não compreende muito bem o processo, que está ali a duras penas conseguindo manter o seu negócio, eu falo, quer dizer que agora eu vou ter que gastar mais com isso, porque ele realmente não compreende Não compreende. o propósito e o benefício eficaz que isso pode trazer. Sim. Até porque quando aí ele começa a compreender, ele vai ver que ele vai ter que mudar. E que vai mudar a cultura. E geralmente ele Ele é que é o que não quer mudar o é o primeiro. principal focal Mas point, talvez né? os maiores culpados de tudo isso estejam sentados aqui, os 4 na mesa agora. Por quê? Porque a nossa classe não sabe vender o peixe que coloca na banca. Eu já discordo um pouquinho, eu porque nós acho. temos uma questão cultural também, isso é muito, muito assim, acho que a gente no Brasil enxerga muito isso. Nós temos a cultura primeiro, entre aspas, do desemprego, então no sentido assim, a pessoa prefere estar desempregada do que empregada, o que gera muita rotatividade, né? Porque por diversas questões que eu nem vou entrar aqui, senão a gente vai ficar uma vida conversando. Mas esse a gente pula. E nós só temos 2 horas, tá, pessoal? Tá bom, não, 2 então horas. vamos lá. Então tem essa questão, mas tem a questão cultural mesmo. E na questão cultural, todo trabalho
intelectual não é valorizado. Porque eu não consigo ver. Eu vejo esse copo, então quando eu produzo, eu sei quanto ele custa. Quando a gente traz a informação e eu te digo, olha, você consegue produzir 10 copos em muito menos tempo, gastando muito menos, e eu vou te mostrar, e eu te mostro, é como se fosse uma mágica. Tcharam, tá aqui o resultado. Quando eu vou te mostrar o intelectual, então por que um bom gestor num bom lugar, um bom líder traz, né, Um bom parceiro, exatamente, né? Sim. né, boas equipes, Sim. aí concordo contigo, boas equipes, né, Perfeito. em cada cadeira, consegue levar uma empresa do 8 a 80, Nós temos bons exemplos, hein? e muitos. Muitos. Você estava falando da empresa, saindo um pouco mais das empresas grandes, eu tenho um exemplo de uma empresa grande que o escritório nós decidimos não continuar, porque para nós, vencer é fazer parte do processo. Não adianta chegar, você me traz aqui para uma mudança. E aí entra não, mas veja só. Mas a segurança e medicina não permite. Sempre foi assim. Mas o RH não sei o quê. Mas esse cara tá 30 anos aqui. Mas blá, blá, blá. Emite CAT pra tudo. Não faz uma investigação de acidente. Não chama jurídico para acompanhar o acidente, para entender o que aconteceu, para ver, ok, não tô dizendo nem de quem é culpa, eu tô dizendo assim, de entender o que aconteceu. A física de tudo para que isso não volte a se repetir. Exatamente, que estando certo ou estando errado, precisa entender o que aconteceu. Seja do ponto de vista pessoal, até de perfil. Bom, então a gente já entende que para essa vaga, este perfil não é adequado. Vamos procurar um perfil que adeque e vice-versa. E essa empresa foi tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que a gente simplesmente, olha, não Obrigado, dá mais. tchau. Obrigado. Por quê? Porque é o nosso nome que está em jogo também. Sim. É o nosso trabalho que está em jogo. E para mim, trabalho em jogo é zerar processo. E eu digo ganhar nem sempre significa R$0. Ganhar significa minimizar impactos. Sim. Perfeito. Né? Só que tem que estar todo mundo alinhado. E aí você chega e conversa com segurança e medicina. Não dá. Isso não tem isso. Aí você vai com um gestor de RH ou com RH ou com um consultor de RH. Mas veja bem. E aí fica tudo engessado. Então não é a venda, é a forma como parece que as pessoas querem se proteger quando na verdade elas teriam que estar juntas. Mas quando eu falo das áreas, doutora, nem todo advogado Doutora argumenta... é por sua conta, tá? Pode me chamar de Larissa. Larissa, nem todo advogado argumenta tão bem quanto você na hora de valorizar o seu próprio trabalho. E nós enxergamos isso no dia a dia dentro da área de saúde e segurança. Eu consigo ver isso em diversos gestores de recursos humanos, em capacitadores, tá? Que eles não conseguem agregar valor ao produto em que eles usam como meio de vida. Mas aí acho que nós todos temos algo em comum. É a paixão por aquilo que a gente gosta de fazer. Concordo. E quando a gente gosta de fazer, não é a venda. Porque a gente acredita nisso. Sim, Então você pode me trazer o problema mais cabeludo. Se nós sentarmos, nós 4 aqui para resolver, ok, vamos montar um plano de ação para isso, a gente vai ter êxito. Sim. Por quê? Porque a gente está fazendo pelo amor à coisa, independente do resultado financeiro. Sim. E aí, voltando para o gancho do pequeno e médio empresário, primeiro momento se enxerga só a parte financeira. Não se enxerga o resultado final. E aí fica nesse terrorismo que virou e que realmente entra nas redes sociais, você só vê isso, só problema, você vai ser multado, o ministério vai aparecer, você vai morrer, que só faltou isso, né? E o objetivo... Seu funcionário vai se suicidar, Agora isso não posso existe. mais cobrar o funcionário, então. E o quer dizer- objetivo não é então, e não tem resolver nada o a ver. problema, não é identificar as causas que determinam o adoecimento. O objetivo de tudo isso na rede social é vender um serviço. Mas Virou uma escalada Isso, mercantilista. mas olha que maluco, né? Se a gente tá falando que a ameaça, o medo dentro da empresa é uma coisa que a gente tem que tratar, tem que cuidar, o sistema tá vendendo com medo, né? Perfeito. Exatamente. Não é louco isso? É Ele muito tá maluco. trabalhando com... Tá trabalhando com a própria... Ele tá alimentando, vira uma com- retroalimentação. Uma retroalimentação Mas sistêmica. isso vira corte em rede social, né? O que chama Esse já deu atenção- corte, hein? Isso exatamente esse é o ponto, né? A preocupação que as pessoas têm com a parte sensível da organização, que muitas vezes é realmente o recurso, é isso que gera esse corte. É isso que... Então, assim, o empresário ou muitas empresas da área de saúde e segurança, não apenas, mas eu vejo até de outras áreas que têm relação à área da psicologia, a própria área de recursos humanos, gestão de gente como um todo, ela está entendendo que é uma oportunidade não de mudança de cultura e de Não, processo, de- mas de venda. Venda. De venda. Então, Exato. somente. Exatamente. Virou suco de brasileiro, né? Exatamente. Exato. E aí virou esse terrorismo todo. Mas se você for analisar o que temos na mesa efetivo, é algo que é bom, vai gerar um gasto? Sim, não vou dizer que não, mas é algo que é uma chance de mudar também o futuro do país como um todo. Por que eu digo isso? Porque você está mexendo, né? E quando a gente fala de saúde, me corrijam se eu estiver errada, a gente fala da parte física,
a gente fala da parte mental, né? Mas a gente também fala da parte social. Sem dúvida. Né? E eu não tô levantando bandeira de social nenhuma, mas eu tô dizendo assim, que o que a gente planta de bom no trabalho, onde a gente passa a maior parte do tempo, Sim. reflete no que acontece dentro de casa. Exatamente. Então, se E a na gente... sociedade. Exato. E na E se a gente sociedade. pega uma... Vamos trabalhar com gestão e metas, que é algo mais, entre aspas, tangível. Quando a gente pega um gestor que cobra demais e não está devidamente treinado para gerir pessoas, esse reflexo vai gerar até a ponta final. Com certeza. Né? Agora, vamos reverter. Se o colaborador está com um problema em casa, um divórcio, uma doença, alguma Devendo coisa, pro isso agiota, também, né? devendo. Pro financeiro, E nós né? temos esse problema. O Brasil também Sim, é um dos sim. países com a falta de educação financeira é muito grande. Sim. Né? E isso também gera impacto. Ele também não performa bem no trabalho. E a ideia é que a gente consiga manter a cadeia funcionando para que todos, sem exceção, seja o colaborador, seja os consultores, seja os gestores, seja os empresários, o processo funcione do começo ao fim. E com isso, se a gente trabalhar não só a parte organizacional tangível, que é física, e trabalhar na parte também psicossocial, isso também vai dar bons resultados. Só que aí, do meu ponto de vista jurídico, eu acho que temos déficits, é que é muito abrangente. E tem muitas questões. Então, claro, tem padrões, tem métricas, tem ferramentas para se fazer avaliações. Mas assim como você chega num psiquiatra e diz, olha, eu tô com depressão, ele não vai falar pra você, ok, toma aqui 5 gotas desse remédio, tá tudo certo? Ele vai conversar, ele vai avaliar, ele vai entender, ele vai estudar o seu caso. Esse é o X da questão. Né? Ele vai estudar o seu caso, depois ele vai te dar, vamos testar isso? Funcionou? Porque o que funciona pra você não necessariamente funciona pra mim. O que eu tenho visto no mercado hoje é empresas comercializando produto de prateleira. Uhum. Mas Todos os dias, alguém liga no nosso departamento comercial, né, Giovana? Liga no nosso departamento comercial perguntando: eu preciso contratar um psicólogo para cuidar da saúde mental dos meus trabalhadores? Sabe quantas vezes a palavra saúde mental se repete na NR1? Nenhuma. É mesmo? Porque ela é uma norma de gerenciamento de risco. Ela fala que eu tenho que gerenciar o risco. Se eu precisar de um psicólogo para cuidar da saúde ou um psiquiatra para cuidar da saúde, isso quer dizer o quê? Que a porteira já tá aberta e os bois já passou. Exatamente. As pessoas já estão doentes. Preventivo, E a norma ela quer o oposto, né? Ela quer que nós gerenciemos o risco ao ponto das pessoas não precisarem do suporte psicológico. Apesar de nós estarmos passando num momento onde todos nós precisamos de suporte psicológico. Mas não exclusivamente por fatores relacionados ao trabalho. E tá totalmente ligado à gestão, à liderança, ao desenvolvimento. Não é só a questão, né? Não é só isso, né? Eu até estava procurando um dado, porque eu li essa semana, que eu não encontrei, mas assim, graficamente, eu não me lembro onde é que foi o portal, mas o aumento de afastamento por CID relacionado à doença mental de 2020, e 2020 é um marco, e eu queria até provocar vocês nesse sentido, né? Claro. De 2020 para cá, ele é muito elevado, a ponto de chamar a atenção sobre buscar meios, né? Entendo que as ações governamentais talvez não sejam talvez a percepção é que não vai ser tão profunda, né, com tanta capilaridade, e talvez isso dividir com as organizações. E aí essa é uma provocação que eu queria fazer para vocês. Qual é o impacto que vocês acreditam na percepção de vocês que a pandemia teve, o pós-pandemia, as incertezas, que trouxeram a gente nesse contexto de aumentos e por consequência dessas alterações? A sua pergunta me desperta aqui um pensamento que é o seguinte, né? Parece que a história se repete. Né? A psicologia, não sei se vocês sabem da psicologia, a psicologia positiva ela existia lá atrás. Lá atrás ela existia. Na verdade, a psicologia ela foi lançada desta forma. Não sei se vocês sabiam disso, mas na Primeira e Segunda Guerra Mundial veio, e os Estados Unidos sempre patrocinou muito, né, essa questão dos estudos para as doenças psíquicas mesmo, né? E todo o investimento que era para prevenir, para desenvolver a pessoa através dos seus talentos, daquilo que ela faz de melhor, que é a psicologia positiva, né? Ela não foi inventada agora. Foi investido em doenças. Foi investido em doenças, para tratar a doença. Então a gente entende hoje que a psicologia é nesse lugar, né? Você vai tratar. E a psicologia, sei lá, 10, 15 anos atrás, que ela começou a tomar força, essa psicologia positiva. A NR1, ela vem desse... A gente está falando muito de prevenção, né? Você está falando muito de prevenção. Mas, de novo, está indo para esse lugar, que é o lugar de cuidar do problema, focar nesse problema. E, claro... Da patologia, né? Da patologia, exatamente. Não do desenvolvimento em si, olhando sem você... Porque, igual falou, a boiada passou.
já nesse sentido. Sim. Mas o que a gente pode fazer para que não tenha, né, que correr riscos maiores nesse sentido? A pandemia foi ela despertou, ela atiçou, ela provocou, né? E dali, né, depois que voltaram, né, as pessoas a trabalhar e ficaram em home office, depois híbrido, então a maior parte voltando para as empresas, meio que vamos deixar isso aqui, não vamos tratar não, sabe? E ficou no ar. Então, criou uma nova, eu sinto que criou agora sim, esse novo normal, né? Sim. Agora sim, né, do que a gente falava do novo normal, esse novo normal de que a pessoa não sabe mais qual que é a cultura da empresa dela, a pressão que a gente acha que não tem no home office tem demais. Eu tenho pessoas que trabalham em home office, não sabem nem o que elas estão passando de verdade, e a empresa não está sabendo também. Então, para mim, é um olhar mais investigativo E é que tem um que ter baita agora. desafio na questão do home office ainda, né? Total. Na verdade, tudo que envolve ergonomia no home office sempre foi um desafio, mas eu imagino como vai ser o difícil de controlar, de diagnosticar e de Sim. controlar esses casos de corporações que muitas vezes funcionam 80% as pessoas em home office. Exatamente. Eu quero dizer assim que isso, e pelo menos aonde eu atuo e com as pessoas que eu me relaciono, parou de falar, parou de tratar. E eu sempre falo que o home office tem uma questão estrutural da tua casa, né, que seria ergonômica. Às vezes a pessoa não tem um lugar para trabalhar dentro de casa e a empresa vai lá e coloca ela em home office. Tem uma questão psicológica também, né? Aliás, comportamental. Às vezes o perfil daquela pessoa também não é para estar ali. Então, alguns olhares que precisam ter que não tem hoje. O ser humano, historicamente, ele viveu em sociedade. Nós Exatamente. compartilhamos O ser humano, ele é social. o meio social, né? Desde a idade das cavernas, nós Exatamente. convivemos em agrupamentos de Até em pessoas. filmes e séries, quando com um tom apocalíptico, é sempre a mesma coisa, né? É a capacidade do ser humano conseguir se unir enquanto comunidade. Tive um caso que eu conheci, né, que chegou para mim, que o líder pedia para ligar uma câmera e a pessoa tinha que pedir para ir ao banheiro em casa. Mas Nossa, assim, verdade. posso só dar Ele liderava desse jeito mesmo. um turnover nessa... A gente está sempre olhando o lado do o que o empresário precisa fazer. Mas ele não é o vilão. Não, Também não é. tem Não é o vilão. pessoas Sim, muito boas. Também precisa da empresa. claro. Precisa, porque agora é a minha vez da provocação. Eu jogo na mesa o seguinte ponto. Ok, a fiscalização não aparece. Fecha a empresa, então. 600 funcionários que são desligados porque a segurança e medicina não tá ok, porque o RH não tá ok, ou por qualquer outro motivo. São 600 famílias desabrigadas. É um reflexo cascata gigantesco. Socialmente falando, é Então, bizarro. essa política do medo é ruim porque também empodera algo que não existe. As questões psicossociais existem? Existem, acontecem em algumas empresas sim, em outras não. Mas, se também fosse tudo isso que se é colocado, então não teria empresa. E muito menos teria, porque, ok, aumentou o índice de incidência de doenças e de afastamentos por questões... É o CDF, né? Do CDF. Mas é a forma que essa informação foi jogada na mídia. Exato, mas aí gera também o empresário como um vilão, e ele não é um vilão. Mostrar um Ah. gráfico lá com um abalamento de casos de afastamento por transtornos mentais entre 2020 e 2021. Obviamente, Como as se pessoas se esconderam em É casa. que não tem a ver com o 22, trabalho. 23 e 24, uma escalada absurda. Exato. Tá? Só que automaticamente vincularam isso à revisão da norma e à inclusão dos fatores de risco psicossocial, mas Pegou não uma tá carona, intimamente- né? Pegou carona. Virou Mas indicador para algo que não está Eu tenho um correlacionado palpite, diretamente. Eu tenho um palpite, eu acho que tá tudo associado com a mudança de vida que a gente tem, no modo geral. Hoje a gente é conectado em absolutamente tudo o tempo todo, né? Uhum. Eu tenho um amigo que sempre que ele falava que quer trabalhar menos, compra aquele celular antigo Motorola que você abre, que não recebe mensagem, não recebe e-mail, Exato. porque a gente está aqui, é uma mensagem que chega, é um e-mail Excesso que de chega. informação o tempo todo. Pois é, a gente é o tempo todo abastecido, cobrado, Deixei meu celular, exigido, e assim, então associo isso com uma mudança geracional das pessoas. Falo enquanto professor universitário. Então faz 11 anos que eu dou aula e o público que eu dou aula há 11 anos atrás é diferente completamente do público de agora. Então talvez esse pessoal que está agora no mercado já não aceite ou talvez não tenha a mesma casca, vamos chamar assim, que o pessoal antigo tinha. Então isso associado com essa conectividade o tempo todo, associado com as questões que a gente passou pela pandemia, as incertezas, eu diria que leva muito a essa condição. E concordo totalmente que não está associado exclusivamente às empresas
em que pese... Está sendo pintado dessa Pois forma. é, Porque sim. você concorda comigo? Um exemplo. Um funcionário que está há 15 anos numa empresa e, eventualmente, ele adoece psicossocial. Uma ansiedade, uma depressão, um pânico. Será que realmente... E nada mudou na empresa. Será que realmente o problema é a empresa ou é um problema externo? Pontual também, Só que aí joga tudo isso, a mídia joga isso, o Instagram joga isso, as redes sociais jogam isso. E aí gera isso como uma responsabilidade do empregador, e não é, porque ele também não tem a obrigação de cuidar da vida de ninguém. Cada um cuida da sua. Ele tem a obrigação de cuidar enquanto ele está dentro do ambiente de trabalho. E também Mas quem criou essa responsabilidade foi a mídia, porque a norma não a pede norma não essa fala isso. responsabilidade. Mas olha, eu vi Exatamente, muitos exatamente. podcasts, eu vi muitas palestras, eu vi muito se falar sobre NR1 e sobre as doenças psicossociais, mas eu não vi ninguém levantar a bandeira e dizer, olha, o problema não é a empresa e o problema não é o empresário, porque eu, honestamente, não acho que é. Mas, sim, políticas de prevenção, elas são muito importantes, não só para psicossocial, Em todos os aspectos. eu exato, para concordo. tudo. Então, quando a gente coloca isso na mesa e bate também só na tecla do porque é o gestor que faz mal, porque é o excesso de carga, porque isso, porque aquilo, esquece-se também das coisas boas e esquece-se de que é um fator multifatorial, não é só o trabalho. Às vezes o trabalho vai ser só a gota d'água, mas não é por causa do trabalho, é porque a pessoa já está estressada, vem para cá com uma questão, um exemplo clássico, se acidenta no trabalho, não foi porque tinha algo errado, foi porque da desatenção, e acidentes às vezes até bobos, uma queda, por exemplo, de própria altura andando, né, pode acontecer, está dentro da empresa, acaba sendo uma responsabilidade da empresa, a depender do que acontecer, obviamente, né, não é assim, eu brinco que nada no mundo, acho que vocês também, sem uma avaliação dá pra gente dizer que é a responsabilidade de um ou de outro, né, Perfeito. mas, nesse exemplo rápido, isso não necessariamente foi porque aconteceu algo numa máquina, foi porque ele estava pensando na briga que ele teve com a esposa da noite anterior, ou porque deixou o filho na escola e se desentendeu no caminho com alguém no trânsito. Então tem multi-questões que estão sendo deixadas de lado como se fosse o empresário responsável por tudo, então agora ele vai ter que cuidar disso. Não, e a norma não diz isso, mas a mídia vem Eu e sou massacra muito isso. adepto ao básico bem feito, sabe? Eu acho que dentro da indústria, seja qualquer porte da companhia, o empregador, ele sim tem que ter a percepção que ele assume uma responsabilidade muito grande com cada pai de família que ele emprega a mais dentro do seu negócio. Isso é inevitável. Quem empreende consegue ter essa percepção, tá? E a parte menos favorecida sempre vai ser o colaborador. De qualquer forma, sem paternalismo nenhum, mas a parte menos favorecida é o colaborador. Então, eu como empreendedor, como empregador, eu tenho que ter, no mínimo, as condições básicas para que aquele trabalho seja desempenhado de forma humana, em condições seguras e saudáveis, sabe? Então eu acho que a que ponto eu trago o básico bem feito, né? Um refeitório adequado, um vestiário apropriado para que ele possa ter sua higiene íntima, ter seu tempo de cuidado, tá? Postos de trabalho bem iluminados, com os ergonomicamente adequados. Respeito das pausas. As pausas, uma qualidade nutricional durante a sua alimentação, né? Uma remuneração justa para que ele possa promover uma qualidade de vida pós-trabalho. Porém, todavia, entretanto, nós ainda nos deparamos sim com algumas empresas que não entregam o mínimo. E isso acontece. Olha, e assim, pela minha experiência profissional também em outras frentes, até como perícia, às vezes a gente pega circunstâncias que é completamente, não é nem perto do mínimo. E eu diria que não dá para estimar, não vou fazer nenhum tipo de inferência, mas a quantidade de organizações, de empresas que empregam, que entendem que até geram ali algum tipo de benefício para a sociedade, porque estão empregando pessoas e tal, mas que não entregam a condição mínima é muito elevada. E eu acho que é por isso que gera essa percepção das pessoas acharem, né, ter uma visão muitas vezes que... E um julgamento, né? É um pré-julgamento de fato. E isso reflete também nas próprias ações trabalhistas, porque, sim, nós temos causas problemáticas, não vou dizer que não, mas hoje também o empresário e quem sofre mais é o pequeno e o médio, tem tido impactos trabalhistas muito grandes. As ações trabalhistas têm aumentado exponencialmente a cada ano. E você vai me dizer assim, Larissa, mas é porque a empresa está errada ou porque tem algo de errado? Não.
tem empresas erradas, aí vem a desinformação, vem Sim. tudo isso jogado na internet. Hoje nós vivemos, eu tenho muito essa sensação, todo mundo tem direitos, ninguém tem obrigações. Então, desbalanceou os direitos e as obrigações, gerou cadeia cada vez maior de processos. E o processo trabalhista, ele é um passivo que você não vê, que você não contabiliza, que você não enxerga. Por quê? Porque se ele não acontece, não tá acontecendo, eu não tô vendo. Só que quando ele acontece, por exemplo, um acidente de trabalho, ele às vezes pode quebrar uma empresa. A depender, a gente tem processos trabalhistas que podem chegar na casa de 1 milhão. A depender de uma doença ocupacional, até na própria, voltando de novo para a NR1, então uma doença mental que gere uma depressão que não tem mais volta, isso sim pode gerar, a gente tem até decisões que já davam isso e não são decisões recentes. Sim. Né? Então, por isso que não é um tema novo. Só que não é esse bicho de 7 cabeças. E também não é essa questão que estão pintando, que o empresário tem que cuidar de todo mundo, a empresa tem que cuidar de todo mundo. Não, ela tem que fazer a parte dela, fazendo, ainda que seja o básico muito bem feito, já tá maravilhoso. É nesse ponto que eu falo do básico, sabe? Eu tenho conversado muito nos eventos onde nós organizamos sobre NR1, e quando a gente fala de NR1, obviamente a gente não fala só de fator de risco psicossocial, é impossível falar de NR1 abordando um único tema, isso não existe, né? Porque ele puxa. Parece que é só isso agora. E na verdade é a vírgula. É a vírgula. E olha lá, tá? Nós temos 2 alíneas na NR1 que falam de fator de risco psicossocial numa norma de mais de 50 páginas. Tá? Então é algo absurdo. E nos eventos eu foco muito na chamativa da atenção dos empresários com relação a isso, tá? Que tá todo mundo preocupado com o fator de risco psicossocial, mas não tá preocupado com o risco de acidente, não tá preocupado com o risco ergonômico, não tá preocupado com a exposição ao agente químico. Um auditor fiscal do trabalho que aparecer na portaria de uma empresa, gente, ele não vai autuar a empresa só por conta do fator de risco psicossocial. E se ele autuar e não tiver base, aí é o nosso trabalho. Perfeito. Olha aqui, nós temos um time de segurança e medicina que veio aqui e fez um trabalho excelente. Sim. Tem as métricas, tem os motivos, aconteceu uma questão isolada. Então, peraí, isolada a gente precisa entender se realmente é uma falha da empresa, se é uma falha em conjunto, ou se foi uma falha exclusiva do colaborador. Pode acontecer. Então, eu não acho que vão ter autuações de imediato. Eu acho que vai ter autuação para aqueles que não fizerem absolutamente nada, ou que fizerem, como eu usaria um termo educado para dizer isso, mais ou menos, que fizerem dizendo que fizeram e não fizeram. Sim. Né? Então colocou lá no PGR que tá feito e não tá. Mas eu acho que mais do que né? nunca é um momento onde o Departamento de Recursos Humanos ele vai poder escalar a sua importância dentro da organização ali. Sim. Tá? Porque É uma abertura que tem. o poder de ação e implementação, ele passa a ficar na mão de quem faz a gestão disso. Sim. A Larissa, ela fala sobre essa questão que não é tudo com o empresário, né? Eu concordo, mas eu digo assim que no Brasil, ser empresário é para os fortes, né? Empreender é para os fortes. E vai ter que saber jogar esse jogo. Haja psicológico aí, ó. O psicológico é de Por isso que eu trabalho com mentoria de empresários, porque eu falo, se você não consegue lidar com isso, sai fora. Não tem como. Não tem como. É pesado mesmo, esse jogo é pesado. Só que, não sei se assistiram Ruptura. Assistiram Ruptura? Sim. É fantástico, né, aquela série. Então, só em Ruptura, né, que você divide a vida pessoal e a vida profissional. Então, no fundo, a pessoa tem uma vida, a gente não tem noção daquela vida que ela está tendo ali, e as mudanças que acontecem, que são bem complexas e bem voláteis, né? Às vezes acontece um acidente, um problema em casa, você não está sabendo, no dia seguinte você tem uma reunião de estratégia. E aí eu vejo que o empresário tem que olhar assim e falar, poxa, eu preciso desenvolver minha equipe, eu preciso desenvolver uma sensibilidade, uma escutativa, um entendimento do que está acontecendo, porque é naquele momento que ele vai, né? E aí a pessoa quebra. Então, e aí às vezes ele recebe a culpa desse, mas que parte dele não estava preparado também para isso, sabe? Então é olhar assim, por isso que eu falo, não é a NR1 e tudo que está vindo, não é para punir passado, mas é para desenvolver e construir futuro. É uma mudança, né? Construir futuro. E essa tua fala me fez pensar numa provocação. A gente passa nos últimos 10, 20 anos aí um incentivo, um fomento muito grande para o empreendedorismo. Sim. Né? E às vezes é muito focado no produto, no desenvolvimento do produto, do negócio, mas esquecendo realmente do desenvolvimento do próprio empreendedor e, por consequência, da sua equipe. Você atribui isso como também algo, esse boom de empreendedorismo que tivemos nos últimos 20 anos, como algo também que possa contribuir para esse momento que nós estamos? Você fala no sentido
de empreendedores que eles conhecem muito bem sobre o seu produto, mas talvez não conheçam tão bem do processo de gestão de um negócio. Total. Né? Pelo Sebrae, 70% das empresas são construídas, criadas por necessidade, né? Não é por vontade, não é por, puta, que legal, eu amo isso, eu vou lá e vou ser um especialista. Não, é por necessidade. Quando eu atribuo essa questão do campo, do medo dentro das empresas, eu sempre falo assim que não tem uma escola de empresários, né? Não tem uma escola. Não tem uma escola. Assim como não tem escola de pai e mãe, né? A gente é pai e mãe. A gente vai lá. Não tem escola. Não existe uma escola para isso. Então, quem aprendeu aqui escutativa, sensibilidade, o poder do feedback, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, quem não aprende? Então, a grande parte não está preparada para isso. Mas são habilidades treináveis, não são? Treináveis, mas por isso que é um campo de desenvolvimento muito grande hoje. E quando a gente é pai e mãe, o que a gente faz? Todo mundo aqui faz. Te pune, muitas vezes, não é? Não é um castigo. Showzinho de orelha, né? Um castigo, Você tem ali, né? Uma punição, um castigo, eu não te pago a mesada, não acontece isso, aquilo. O empresário que ele não teve essa educação, o que ele vai fazer? Ele vai replicar. Ele vai ameaçar dentro da empresa. Ele fala, funcionou comigo quando eu era pequeno, eu vou fazer assim com meus líderes, eu vou fazer assim com meus funcionários. E às vezes a coisa vai tomando uma proporção, porque você vai trazendo gente para dentro, vai virando uma montanha, e é pressão, e é chata. Então, como a gente deu um esquenta aqui, eu falei, né, eu fico bem no meio desse lugar, porque quando eu entro na organização, eu ouço muito os funcionários, os colaboradores. E às vezes sente sim um achatamento, porque aí tá bom, você me bate, você bate em mim, eu bato nesse. E se eu não tenho... Principalmente o meio de cadeia, né, que apanha de cima e apanha de baixo. Totalmente, ele é achatado. Então, eu consigo perceber isso, mas eu consigo levar isso para cima, eu consigo levar isso na cadeia hierárquica, falar, vamos olhar para isso, porque isso tem que ser desenvolvido, Vamos criar uma segurança psicológica nessa empresa, né, que é o termo que a gente está usando hoje. Então, esse boom que está vindo, eu vejo assim, está vindo com tudo que está na mochila de cada um. E vamos para cima. Só que aí o mercado também, politicamente, economicamente, está dando porrada. E aí que você vai olhar para o dinheiro, você vai olhar para o resultado, esquece processo de pessoas. Vou surfar a onda do momento. Porque aí o problema está entre processo de pessoas e processo de pessoas. Tá estourando aqui, mas eu estou olhando para o dinheiro. E aí vem mais um negócio do mercado que eu vou tomar multa, que eu não sei o quê. Por isso que eu falo, é para os fortes, porque senão não aguenta. Aí ele que entra com a saúde mental dos empresários hoje tá péssima. Eu ia te fazer essa pergunta. Tá péssima. Se preocupa muito com o adoecimento do colaborador, mas o empreendedor também adoece. Mas você vê que exatamente, por isso que eu falo assim, com toda a licença aqui, pros meus mentorados, eu falo assim, sabe quem é teu chefe? Quando eu converso com o empresário, ele fala, quem? Eu falo, Deus. Você põe para Deus, porque assim, faz direitinho o que você tem que fazer e segura a onda, porque não tem quem vai ajudar. No máximo vai ter apoio, vai ter um braço direito, uma pessoa, uma consultoria, uma assessoria jurídica, vai ter ali, né, uma empresa como a Inovares, mas é apoio, é do lado. Agora em cima mesmo você tem que colocar eu falar, não é por isso que não é para os fracos. Nós adotamos esse slogan desde o começo desse boom de mídia impositiva, né? Essa mídia que denigre realmente a verdadeira prática da NR1. E nós colocamos esse slogan, que o pleno atendimento da NR1 ele começa na escolha do prestador de serviço, do cara que vai ser seu parceiro. E quem faz essa escolha? Recrutamento. Por isso que esse juntos, né, que a gente estava falando de a gente unir forças, também falou, Larissa, é isso, exatamente isso, porque é a forma que ele tem uma saúde mental melhor, o empresário e a empresária. Porque aí se ele não suporta, não aguenta. Se ele não entender que está ali para apoiar, porque é muita pressão. E aí, exatamente, é unilateral a coisa. Não está olhando para funcionário, para tudo, né? Mas não está olhando para ele. E ele que segura a ponta. Eu trabalho com constelação sistêmica organizacional. Quem segura a ponta energeticamente da empresa é em cima mesmo. A hierarquia é assim. Mas a hierarquia é chatada, tal, beleza. Isso funciona em alguns sistemas. Mas, no fundo, a cadeira é pesada. A cadeira é muito pesada. Mas aí, então, isso... sobretudo em empresas de pequeno e médio. Já as empresas grandes aí é um pouquinho diferente o contexto, né? Sim, exatamente. Pela formação, você está falando estrutural, exatamente. Mas aí a gente vai levando, você vai elevando a hierarquia, tá ali, depois vai, né, você está falando de CA e tudo mais, né? Sim. Mas vem uma pressão de cima. Aí em cima, realmente, o processo decisório dessa parte de cima é muito pesado. Então a gente, assim, é ideal a gente entender que de certa forma, a formação hoje das pessoas, ou a preparação, melhor, a formação não existe escola de empresário, mas a preparação de profissionais não vai deixar mais, é um movimento que a gente vai fazer, não vai deixar mais
não tem como deixar de falar mais sobre a questão dos fatores psicossociais no sentido da preparação mesmo, né? Desses novos empreendedores, os que já existem, a gente já vai tratar hoje quase que como patologia, mas pensando no futuro, pensando daqui a 10 anos, essas pessoas vão ter que tratar disso já desde o início, né? Como a doutora falou, em relação a ser algo preventivo. Não, e essas habilidades sociais, essas habilidades de comunicação e sociais, hoje está cada vez mais fraco com a geração que está vindo. Estão cada vez mais distantes. As pesquisas recentes demonstram que nós somos o primeiro caso de emburrecimento, me desculpe a palavra, mas a nossa geração hoje ela é menos inteligente do que os nossos antepassados, intelectualmente. Geralmente vai desenvolvendo por geração. E é uma incapacidade. Nós passamos por de involução intelectual. Por pensamento crítico. Pensamento crítico E interpretação de texto. E o pensamento crítico hoje ele não é incentivado. Então também tem isso, né? A geração que vem, ela vem do excesso de informação. Porque antes, vamos voltar. A gente aprendia, e eu digo a gente, não nem necessariamente nós. Através do quê? Biblioteca, livros. Então, aquele livro, quando ele foi publicado, ele teve um estudo. O tempo para assimilar tudo era mais longo, ele teve toda uma estrutura. Ao longo dos anos, a gente ia absorvendo as informações e construindo quem somos. Hoje, a gente tem o mundo globalizado, então você vê um vídeo que aconteceu do outro lado do mundo, dentro de um contexto cortado, formado, colocado, que nem necessariamente é a narrativa. Constrói-se uma narrativa, mas não constrói-se pensamentos. Então, o preparo para absorver essa narrativa. E aí, quando você coloca essa pessoa no mercado de trabalho, é ainda pior. Sim. Porque, às vezes, e isso acho que acontece, talvez eu tenho diversos exemplos de clientes, mas às vezes é só uma conversa, uma reunião de feedback, aí você pode me dizer melhor ainda, Alice, é isso mesmo. E é só uma reunião de feedback. Então, por quê? Porque precisa ter um alinhamento. E a pessoa sai de lá como se tivesse recebido a pior notícia do mundo, sai de lá destruída. Mas foi só uma conversa. Exatamente. Mas porque as pessoas não sabem receber críticas mais, as pessoas não sabem. Eu tô me vendo numa reunião com o meu time de gestores. As pessoas não sabem mais. E é só uma conversa, é um alinhamento, justamente para evitar as questões eu falo muito disso, viu, Larissa? Eu falo sobre essa questão do conflito saudável, né? Então... O conflito, ele é extremamente saudável, só que ele não pode ter... O conflito, ele passa a ser negativo e gerar problemas quando ele é desrespeitoso. Se a gente não tivesse opiniões aqui, a gente nem ia conversar. E a gente discutir aqui, colocar as ideias, mas hoje as pessoas estão evitando, não. É a banalização do estresse. Todo mundo tem muito medo de ser estressado, mas o estresse é o que nos mantém vivos, gente. Nós saímos da Era das Cavernas, sobrevivemos a essa mudança utópica da Pangeia por conta da pressão do estresse. É uma coisa, eu vou dizer por mim, boa, no sentido de que ela é um sentimento. Então, a gente tem ela. Se eu não tiver um pouquinho de ansiedade, eu não vou me preocupar com o meu amanhã. E aí eu vou viver só hoje e acabou. O problema é quando o sentimento fica demais. Exatamente. E aí gera um transtorno de ansiedade ou coisas do gênero, que aí seria melhor um médico para dizer, ou até um psicólogo para trabalhar mais nisso. Mas eu tenho que, para mim, o pouco de ansiedade que eu tenho, o pouco de estresse que eu tenho, o pouco de ambição, um pouco de medo também, porque o empresário, né, o empreendedor também tem medo. É o que te move, né? E é curioso, assim, e de novo, trazendo para a experiência acadêmica, eu percebo que mas eu acrescento, põe uma pimenta aí, né? Porque a geração... mas é o papel, o professor universitário, ele tem esse papel, né? Em gerar isso geralmente na turma, e aí é o meu propósito. Quando não quer dar aula, você inventa um tema para fazer uma discussão. Tema livre, né? Entendi. Tema livre com uma pergunta. Não, mas eu gosto de fazer essa provocação e colocar essas pimentas, porque eu nunca sou um cara que acredito que existe um caminho, e sobretudo numa condição dessa, um caminho único ou exclusivo. É um processo realmente em que as gerações, e talvez a gente seja muito próximo da mesma geração aqui, mas... Não, eu sou mais jovem. As gerações, sabemos, as gerações com os passados e as mudanças, elas vão tolerando menos ou mais de acordo com cada contexto. Então, tanto que, e por que eu reforço esse pensamento? Se a gente pegar na geração dos nossos pais, eram comuns as pessoas elas entrarem numa organização e lá ficar por 15, 20 anos e se sentirem orgulhosas daquilo. Tinha pressão. Talvez até mais que hoje, se você for considerar. Contudo, as pessoas hoje, a geração atual, já não tem mais isso. E ao contrário, muitas delas não querem ficar, as pessoas não querem ficar 2, 3 anos porque se sente estagnado.
Então, eu acho que esse é um dos principais É uma desafios, disfunção. porque a gente vai vai ter que lidar com os fatores psicossociais associados às pessoas de gerações passadas, a nossa, e pessoas que hoje Futuro. já não aceitam qualquer tipo de feedback, falam, não, aqui não é exatamente o que eu quero para mim, porque não se encaixa naquilo que eu gosto, não me sinto mais feliz aqui, e vai embora, né? E pegando esse seu gancho, virando para o aspecto jurídico, o que hoje tem a rodo são ações trabalhistas com acúmulo de função. Aí você vai ler para entender se realmente é um acúmulo de função. E é uma coisa, assim, que às vezes eu me deparo e eu falo, não é possível que eu tô lendo um negócio desse. Porque isso não é um acúmulo de função, isso é apenas algo do dia a dia normal. Como se eu dissesse pra você, ok, nós estamos aqui fazendo um podcast, conversando sobre um assunto. E eu preciso de uma água. Só que eu não posso levantar porque tá tendo uma gravação. E eu digo, você pode pegar uma água pra mim, por favor? Pronto, isso já foi o fim da vida. Quando é só uma gentileza. E tem muito disso, e muito na moda. Acúmulo de função, quando não existe acúmulo de função. Aí você vai me dizer, não, mas tem casos que tem. Sim, mas o problema é que eu tô dizendo que assim, virou a moda do momento. Mas, de certa forma, os advogados não industrializaram esse artifício, essa Aí você artimanha? aí você vai entrar num ponto crítico que eu posso ser linchada em rede Polêmica. nacional. Polêmica. Eu leio algumas Essa reclamações trabalhistas que são de doer o olho. Infelizmente, como todos os ramos, existem profissionais e profissionais. Então, eu não vou dizer pelos outros, eu vou dizer por mim. Eu sempre tento fazer um trabalho de excelência, independente do que quer que venha. Mas, sim, eu sinto que a banalização também de questões que deveriam ser muito importantes e colocadas de uma maneira importante. E hoje a gente tem até um termo que é um phishing, né? Então, que é uma pesca quase sobre ações e funcionários. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um caso que realmente existe um problema de acúmulo de função, um problema de hora extra, um problema psicossocial, um problema de gestão, um assédio. Ele fica ali, entre aspas, enlatado, porque ele já entra também no meio de tudo. Exatamente. E quando esse assunto realmente deveria ter sido importante e sido levado a sério por todos. Porque eu sou a primeira a falar, se nós temos um problema, vamos resolvê-lo. Que não seja nesse, que seja para não acontecer mais. E visto a camisa como se a empresa fosse minha. Mas, quando essas ações vêm com essa única questão, que sim, vamos dizer assim, foi um problema, vem mais 10 ações que não eram um problema, que não era a pessoa, que nem era gerida por aquela pessoa, que nem fazia hora extra, porque o ponto que é isso, cada hora inventa uma coisa. Então, eu vou dar um exemplo tangível. Horas extras. A gente tem um cartão de ponto. Hoje, inclusive, muitas das empresas são facial, não é nem mais digital. Porque antes era a evolução, né? O cartão manual, manuscrito, o cartão que picava, depois o papelzinho que saía, digital, agora tá o rosto. Inclusive, hoje já se fala sobre o direito de uso de imagem e as pessoas já não querem mais colocar o rosto no leitor facial. Mas aí você pega, assim, contra fatos, não argumentos. Então, vamos considerar que está tudo certo, o ponto está perfeito, é aquilo. Aí vem um colega e consegue criar uma tese de que... cria uma narrativa exatamente de que... mas ele chegava na portaria, e aí ele tinha que passar no vestiário, aí ele tinha que pegar o IPI, aí ele tinha que dançar, ele tinha que isso, ele tinha que... Para daí ele chegar no posto de trabalho. Aí você vai olhar a lei fala... Horário de trabalho efetivo do posto de trabalho. Tem uma tolerância da portaria até o local de trabalho? Tem. Mas ela não é imediata e nem igual para todo mundo. Só que vem o colega e cria a narrativa de que o ponto está errado, porque eu entrava sempre meia hora antes, meia hora depois, porque eu pegava o ônibus da minha casa, porque coisas que inclusive já caíram. Como Mas nesse contexto que eu trago a necessidade do fortalecimento das políticas. Política de saúde e segurança, política de recursos humanos. Mas quando o RH tem o RH, acho que os dois braços fortes é segurança, medicina e jurídico. Sim. Porque como a Lê mesmo falou, ele vai para os dois lados. Então, ele é o ponto de intermédio entre as duas pontas. Ele vai fazer o filtro do que é verídico, do que não é, e do que é aplicável e tangível dentro daquela organização. E isso é o que fortalece, né? Mas porque, hoje a organização que não prepara bem as suas lideranças, independente do porte, eu acredito que ela vai ter um risco maior de sofrer com problemas psicossociais. Porque, e de novo me trazendo como exemplo, as aulas que eu dava há uns anos atrás, a abordagem, a maneira... Veja, eu fui militar ainda, fiquei 3 anos no exército. Olha só.
a maneira como eu era cobrado das minhas lideranças no Exército é uma maneira que é completamente impraticável. Paga 10. No meio militar funciona. Hoje ia ser um processão. Mas porque é uma Se eu vou pagar questão 10. específica. Se fosse só isso. Mas assim, é uma questão assim que ela ficava muito, ela é muito naquele nicho, naquele contexto. E eu me recordo que quando eu comecei em segurança foi, inclusive, logo após eu sair. Minha vez de te cutucar, mas isso não te trouxe coisas boas de quem você é hoje? Com certeza. Mas assim, isso me remete a uma ideia de que quando eu saí do meio militar, e eu me lembro da minha primeira reunião de CIPA, eu já era profissional da área de segurança, a primeira reunião de CIPA que eu fui acompanhar, e o pessoal chegou atrasado, Todo mundo pagou 10. não pagou 10, mas eu fui duro com as pessoas ali, porque era aquela minha experiência. E isso, qual que é a reflexão que eu faço e provoco vocês nesse sentido? Se as lideranças elas não compreenderem o processo de mudança de geração, os processos de mudança da maneira como ela cobra no nicho em que ela atua, e são nichos diferentes, com pessoas diferentes, eu acho que a exposição e o risco que ela vai ter de ter problemas tanto organizacionais no aspecto dos fatores psicossociais, como pela consequência depois jurídica, eu acredito que seja muito grande. Estou errado nessa minha linha? Vocês são especialistas aí? De jeito nenhum. Eu concordo plenamente. É o que eu venho batendo desde o começo. A prevenção, ela é a alma de qualquer negócio. E quando tá todo mundo alinhado, lembra lá que eu disse o quebra-cabeça. Se eu tirar uma peça, não montou. Então, se nós estamos todos alinhados e parar com essa história de que um é inimigo do outro, porque ninguém é inimigo de ninguém. Eu não estou dizendo nós como profissionais e assessores dos empresários e empreendedores como um todo. Mas entre colaborador, empresário, empreendedor, todo mundo atua junto. Um precisa do outro, todo mundo junto. Então vamos lá, pra gente deixar bem claro a informação e combater a desinformação. O alvo, então, não é tratar quem está doente. Óbvio que a gente tem que cuidar de quem está doente. Tem Mas que o dano já reparar tem. e gerenciar Mas o nós- que está com problema, gerenciar, Mas nós precisamos fortalecer pessoas, treinar treinar. e estruturar políticas. Sim. Eu acho que talvez ali sim nós somos efetivamente Exatamente. assertivos E para nós combater esse trazemos fator de resultados. risco Exatamente. No social. médio e longo, né? Mas- Pensando no médio e Exato. longo. Mas sim. falou assim, que ele foi da área militar, né? Tem uma coisa que eu falo muito em palestra e desenvolvimento, que fala assim, se você não treina, a cultura de casa vem, né? Eu tenho um caso que eu fiz um trabalho dentro de uma franquia de restaurantes, aliás, era uma matriz, né, que tinha 15 franquias. Eu fiz dentro da matriz esse trabalho. E eu fui fazer a palestra e eu entrei na cozinha para tomar um café. Eu nunca vi uma cozinha tão limpa, né? Até porque esse restaurante eu sou fã deles, né, em São Paulo. Não posso falar o nome aqui, mas eu sou fã. Se quiserem patrocinar, a gente pode falar. Projeto piloto, né? Um patrocínio sempre vem Mas bem. não, foi muito legal, porque eu entrei e eu esbarrei, fui pegar o café, os guardanapos, sabe que parece aqueles panos de prata, aqueles guardanapos? Perfeitos. E caiu assim, ó, de verdade, um negócio desse tamanho, assim, caiu e fez pum, no chão. E eles são muito voltados para a qualidade, muito voltados, assim, eles têm, nossa, contagens de qualidade gigantescas, assim. O que você faz? O que você faria? Caiu no chão, o chão tá mega limpo, o que você faz? Faz de verdade. De verdade, pega e volta ali pro lugar que tava. É o que normalmente acontece. Ainda fui um pouco mais cuidadoso, eu tirei o último. Caiu, eu peguei, tirei o último, mas tomei Não uma deu 10 bron- segundos, né? Não Porque deu 10 segundos. Eu ia contaminou. perguntar isso. Quanto tempo ficou o guardanapo? Mas no a chão? regra dos era 10 dos 3, você ia Era 3 Três segundos, segundos, 10 é segundos. muito. Chegou. Mas 3 segundos é pra comida. A bactéria. 3 é pra comida. Aí, Você não vai comer o guardanapo. gente, eu tomei uma bronca, pra não falar outra palavra, da tia da cozinha. Mas uma bronca, né? Eu fiquei com vergonha de entrar na palestra depois. Sabe quando você chega atordoada? Você Como fala, que eu vou palestrar não, agora? porque de fato ela foi até grosseira comigo, mas é um grosseiro, ela foi dura. Acho que é essa a palavra, ela foi Dura. dura demais comigo. E ela não foi desrespeitosa. Aí depois eu voltei com isso, eu fiquei elaborando, falei, caramba, que bronca que eu tomei. Me tirou até a concentração da palestra, sabe? Aí você percebe, na casa dela ela faria isso? Bem provável que não. É bem não. provável que não. A gente Mas é um tende. bom treinamento. Você sabe Mas- que aquilo que a gente é treinado, a gente tende a replicar até no ambiente seguro, tá em Exato, casa. não, mas exatamente. Pode ser que antes de trabalhar ali, não. Hoje, Mas- trabalhando ali, talvez fizesse em casa. Mas ela pode criar a regra dela dentro da casa dela. Ela pode escolher se ela quer seguir aquilo lá, ou se de repente a casa dela tá limpa, mas lá não. Lá Mas, assim, Ale, ela vira uma detentora daquele treinamento que ela tem. Se ela não fazia antes e não tem o treinamento, ela vai deixar, perfeito. é o que a gente aplica em percepção de risco, né, Rafael?
Normalmente a pessoa ela tende a replicar aquilo que ela vive fora do ambiente de trabalho. Eu tenho um monte de trabalho de mentoria, de time de alta performance que eu faço dentro de casa, que a pessoa vem me agradecer e fala, cara, minha vida tá mudando em casa. Exatamente o que você tá falando. Eu já falei isso. Você já me falou isso também, é verdade. Então, isso é muito legal ouvir. Mas é a questão da cultura, do treinamento. Se você não para treinar seus líderes, ele vai trazer a cultura dele. Se ele é militar, ele vai trazer um militar para dentro. Se ele é mais abraçar, vai trazer aquilo para dentro. E aí vai virar uma salada na empresa e acontece isso. Aí quando você traz... Então, por isso que eu falo que é uma revolução da cultura organizacional que vai acontecer. E é um processo mesmo de ajuste mesmo, de treinamento. E aí, só puxando o gancho disso que aconteceu, quando aconteceu, que eu fui duro com as pessoas na reunião, o gestor de RH, depois que ele participou da reunião, aí ele me chamou e falou, olha, tudo que você falou tá certo, tá corretíssimo, mas aqui fora não funciona exatamente desse jeito. É o como, né? Aqui não funciona assim. E eu tô falando isso em 2008, então assim, tá vendo? é uma lembrança que existe até hoje porque é um adestramento da palavra realmente, das pessoas conseguirem compreender o processo que estão, o meio que estão e o quanto que ela precisa se adaptar àquele meio, né? E diante de tudo isso, nós tivemos a primeira publicação da alteração do texto da NR1 há quase 2 anos, né? No ano passado, essa medida deveria ter sido implementada e já fiscalizada, ela só foi implementada, mas com flexibilização de 12 meses. O prazo está aí. Eu, particularmente, não vi nenhuma mudança extraordinária no meio corporativo, tá? As indústrias ainda desacreditadas sobre o tema, tá? Por mais que a gente tenha trabalhado o fortalecimento da informação, a informação assertiva, a ampliação da cultura de gerenciamento de riscos, mas com uma dificuldade, com um passo assim muito estreito, né? Com aquele passo de tartaruga mesmo, tá? E agora aí há praticamente 60 dias da data, né? Hoje, 60 dias, exato, 60 dias do prazo. Como que vocês veem isso? O que você acha que vai acontecer? O Ministério do Trabalho, semana passada, lançou um manual, quase um ano atrasado. Vocês pensam o quê? Doutora, como que você vê isso nas indústrias? Como que seus clientes estão lidando com isso hoje? Me fale. Olha, eu acho que é um bom ponto a se colocar, porque sim, mas isso eu acho que é a tendência do ser humano como um todo. Ele vai deixando para o último minuto do segundo tempo. Ser humano brasileiro, né? No segundo minuto do segundo tempo, e aí depois vai ter que se adequar. Eu acredito que, efetivamente, nós vamos ter reflexos quando começarmos a ter fiscalizações, o que vai ser ruim. Então, as empresas que estão à frente, e aí eu vou te dizer que as minhas empresas de consultoria estão à frente, já estão trabalhando nisso há muito tempo, já vem cuidando desse preventivo, porque não é nada de tão extraordinário e nada de tão novo. Aliás, não é nada de novo. É só algo que precisa ser colocado e avaliado, tratado e lançado no PGR, né? Feito também internamente o controle disso, porque também não é igual o EPI, gente. É igual o protetor auricular. Não adianta você colocar na ficha de EPI. Entreguei o protetor auricular. Tá bom, mas cadê a fiscalização? Cadê a troca periódica? Cadê o acompanhamento? Então, a mesma coisa agora fazer a lição de casa, né? Exato. Então, aqueles que estão atentos às atualizações e à prevenção já estão vindo, já estão adequando e vão passar tranquilamente. Aqueles que estão achando que não vai acontecer nada, eu vejo que a equipe de segurança e medicina, né, o pessoal, né, dos auditores fiscais, vão vir fazer fiscalizações e vão se deparar com questões que vão gerar possíveis multas, ações civis públicas e porque... Coletivas, sim, e porque isso é muito importante, não só no ambiente do trabalho, como também, né, em casa, no indivíduo, né, em cada um. Então, eu acredito que só vai realmente começar a acontecer quando a consequência chegar. Porque essa é a política que nós temos funciona no Brasil. Exato. Temos paga pra ver, né? e Cinto aí... de segurança no Brasil, lembra? Exato. É um ótimo exemplo. O cinto de segurança, a cadeirinha de criança também, que foram... eu sou da geração que eu ia dormindo atrás no carro, era perfeito. Um Fusca. Eu lembro. Eu ia no chiqueirinho do Fusca atrás. Era uma delícia. Eu não usava Vai dizer vai dizer que era ruim? Não, era maravilhoso. A gente ia, mas... Quando começou, só depois de milhões de multas é que... E assim, no âmbito geral, pela sua experiência, não apenas em fator psicossocial, mas em relação às documentações de segurança, como que é o impacto disso
para o jurídico quando ele precisa juntar algum documento, documentos que são incompletos, ou enfim, como que é essa... Então, eu vou te dar 2 exemplos, o bom e o ruim. Eu Tá, vou te dar o exemplo bom Que primeiro. medo. Não. O exemplo bom, para nós, quando estamos atuando numa defesa trabalhista e nós temos um aporte documental, não só de segurança e medicina, mas também de RH, e de RH eu não digo só esses documentos que todo mundo tem. O RH bom, ele vai estar alinhado com o jurídico, ele vai ter documentos Exatamente. próprios, voltados para aquela empresa, assim como o pessoal bate na NR1, não dá para fazer uma norma com A, B, C, D, E, F, porque cada empresa tem um segmento e um problema, no jurídico e no RH é a mesma coisa. Então, essa empresa que vem com essa documentação de segurança e medicina do trabalho, com fichas de IPI adequada, com o PGR, com as informações corretas, com o PCMSO adequado, com os ASOS, né, os atestados de saúde ocupacionais, que Lista se de a gente falar, treinamentos. ninguém vai saber. Exato, os treinamentos, os TOS, né, treinamento operacional de segurança, para mim, olha, quer deixar o coração da advogada feliz é quando eu pego um TOS. Porque aí, geralmente, é quando tem um acidente de trabalho. E aí a pessoa fala, não, mas eu coloquei, a mão puxou. Aí você vai ver, ele teve o TOS. E você olha na máquina, a máquina tem aquela cortina de segurança. São ponto O a que o ser ponto. humano fez? Ele abriu. Então aí, o que acontece? Quem criou o risco? Fui eu? Não. Quem criou o risco foi ele que abriu e colocou a mão lá. Aí a advogada sorri, assim, abre um sorriso, né? Ela faz... Aí, assim, eu sei que todo O mundo ombro diz cai, que, assim. que a empresa entra perdendo e que só perde processo trabalhista. Desculpa, porque não tá comigo. Porque no meu índice de ações, só que tem que ter o preventivo. Não é hoje. Eu não vou chegar hoje e vou te trazer um milagre. Certo. Mas se nós trabalharmos em conjunto, a longo prazo, Sim. né, e me desminta se eu estiver errada, Não, de forma a nenhuma. longo prazo é lindo e é delicioso quando você recebe esses O nosso processos. índice de positividade em perícias Exato, reclamações é e não altíssimo. só isso também, Altíssimo. exatamente. Outro ponto que eu ia puxar é que daí quando você tem uma perícia e você tem uma equipe de assistentes técnicos que está alinhado com o jurídico, aí é mais gostoso ainda, porque pode ir o técnico que for, porque a empresa está andando adequadamente. Exatamente. E não é uma questão interpretativa, é porque é. E tem prova, documenta. Ah, é porque eu só recebi o IPI e não usava. Aí vai lá, tem treinamento, tem fiscalização. Você tem, às vezes, tem empresas que têm vídeos gravando a fiscalização. O Rafael, ele é perito também, né? Além de Sim. atuar na consultoria, ele é perito e ele tá do outro lado. E não é gostoso e- também quando você vai numa empresa e ela vai te mostrando tudo. Tem isso? Toma. Tem isso? Toma. Eu baseio muito as perícias com base, assim, em evidências, né? Uhum. É aquela circunstância. O pessoal, infelizmente, muitas organizações acreditam que a simples entrega do EPI é a solução ou o controle do risco. E nem a própria a boa prática da saúde e segurança ocupacional não é assim, e nem a legislação trata dessa forma. Não. Então, a EPI, ele primeiro é a última das medidas, né, a de menor eficácia. Mas tudo bem, ela é válida para neutralização conforme está previsto em legislação. Só que o EPI, ele demanda treinamento, dependendo do EPI, ele demanda um programa de proteção respiratória, Uhum. dependendo do EPI, ele demanda de um programa de conservação auditiva. Então, é um conjunto de medidas que levam a que uma exposição que pode adoecer o trabalhador, né, que é insalubre, portanto, previsto em legislação, que ele esteja devidamente neutralizado. E, assim, infelizmente, até por uma questão cultural, e essa é a minha percepção, está associado exclusivamente com o fato da gente não conseguir ter uma cultura voltada para a área de saúde e segurança. Sim. E isso, na minha visão, envolve o fator psicossocial, envolve agentes físicos, químicos, Total. biológicos, de acidentes como um todo. Uhum. Então, quando... Técnico comportamental. Pois Da é, mesma forma. quando a organização ela se imbuia nesse processo, ela realmente ela entende, e as documentações elas não são nem para se defender juridicamente, isso é consequência Exato. de uma boa Exato. cultura. Exato. Uhum. Então, eu desenvolvo cultura de segurança, implemento medidas de controle, e aí a Sim. consequência é que eu estou... aí é como eu falei, a advogada de reclamada fica feliz, né? Muito, ó. Porque Que o coração fica o processo quentinho. não vira mais a rotina diária, ele vira o ponto fora da curva. E no ponto fora da curva eu tenho E tudo vamos preparado. combinar, eu não sei vocês, mas eu não gosto de perder. Então, quando eu entro na briga, eu entro pra ganhar. Competitivo. Tem que ir lá, Exato. tem que ir né? lá mesmo. Agora, o exemplo do ruim. Aí o ruim é sofrido. Porque Temos também... você pega, por exemplo, uma ordem de serviço e ela é toda genérica. Aí o cara cria uma situação, porque vem na narrativa, em que, por exemplo, um tratorista. Então, ele só, da área rural, só trator. Ele só faz isso o dia inteiro. Qual o risco dele? Diversos, mas dentro de uma cabine, nem tantos, e aí não vou entrar nos detalhes. Sim. Mas a ordem de serviço ela é genérica. E aí ele fala que ele se machucou com a motosserra, da qual ele nem usa.
Aí você pega a ordem de serviço, tá lá. Operações com motosserra, nanana, tudo que tem na parte rural tá naquela ordem de serviço. A NR31 inteira Aí tá você na, fala- na aí ordem você de fala, serviço. Sorrio, choro, sento com a empresa, explico. E eu, desculpa te interromper, Não, mas não tem acrescentando a visão, porque. E aí imagina a visão do profissional perito. Perito. Perito sério, tá? Tem inúmeros peritos que são muito sérios, são muito. Discordo do inúmeros, mas tem alguns. Não, existem inúmeros peritos que são, sim. Mas o contexto, assim, ele pega aquele documento feito pela organização, assinado pelo trabalhador, e o trabalhador está dizendo que usava. O perito que faz uma perícia que é uma amostragem, é um recorte, ele não conhece a história da. Uhum. Como é que fica? Ele não consegue simplesmente ignorar aquela informação que veio numa documentação, uma evidência. É constatação, é como eu Tem falei. empresa que real confessa, né? Ela se Pois é. confessa pro Exatamente. perito. E aí, assim, por mais que o perito, na Mas percepção aí também dele. é o papel do jurídico, filtrar ali dentro da defesa e da estratégia que você está criando. Eu não estou dizendo trapacear, dar Sim, problema, sim, nada. sim. Estou dizendo assim, quando você evidencia um risco, você também tem que entender até que ponto vale prosseguir, né? Ou até ir para uma Sim. composição. Mas ou aí até- entra a importância do trabalho multidisciplinar, da interação entre Sim. saúde ocupacional, segurança do trabalho, jurídico e RH. Sim. Para demonstrar o quê? Qual a estratégia? A que ponto nós podemos brigar e intervir com relação a isso? E no aspecto do próprio acidente de trabalho, geralmente, quando ele não é gritante, né, quando tem um acidente fatal, o jurídico é o último a saber. Quando eles têm que estar. Quem quer que esteja sentado na cadeira jurídica, ainda que seja consultor, não precisa ser. Precisa ter um escritório, né, lá à disposição. Não precisa ter um setor jurídico, como grandes empresas têm, apesar de que tenho minhas dúvidas com algumas coisas também, mas Nós também. assim, você precisa ter esse, porque o jurídico ele vai olhar para o que vai vir para frente, Sim. né, para ver, ok, o que está acontecendo e também porque as pessoas também têm a cultura de que processo significa culpa. E não, processo também significa inocência, porque às vezes eu preciso instaurar um processo, seja ele qual for, para afirmar a minha inocência. E na empresa é a mesma coisa. Então, aconteceu um acidente, aconteceu um problema, aconteceu uma questão de iminência, aciona a segurança e medicina, aciona o jurídico. Por quê? Ok, eu tenho razão, está tudo certo, fizemos a investigação de risco, né, a análise do acidente, né, fez a RIA, deixou tudo certo, é isso mesmo, é isso? Pode vir, é o famoso pode vir quente que eu tô fervendo, porque tá certo. Agora, se você deixa, depois você perde evidência, ou pior, nem chama segurança e medicina do trabalho, fica só no RH, aí quando medicina do trabalho tá sabendo, não consegue mais ver evidência nenhuma, E porque no já tá pior tudo contexto modificado. possível, onde tudo está errado, ainda assim que reativamente é uma oportunidade de melhoria. Sim, Através de um você enxerga onde diagnóstico, tá o de uma problema. investigação, Sim. né? De Mas a gente entender. aprende com o erro, né? Com certeza. Aliás, esse é um dos fatores. Mas nós culturalmente, todos estamos algumas suscetíveis empresas a elas são erro, né? instigadas a esconder isso Esconder e o deixar erro. depois. O ser humano como um todo, em algum momento, vai errar. Agora, também não sei aonde instaurou-se essa cultura de que ninguém pode errar, que é tudo perfeito. Vai ter um momento que vai ter. Agora, Cultura do você medo. aprende. Muito medo, né? Cultura É do Você verdade. Tá aprende, dentro dela. você melhora, né? E Ali, e nesse caso, a gente falou da cultura, né? Como é que muda essas culturas nas lideranças? Como é que faz isso? Como é que Nossa. inclui esse conceito? Algo assim, é simples, é É o simples? próximo podcast, né? Nossa, mudança de cultura. Quem às vezes chega e fala, mudar a cultura é igual da noite pro dia, só que, né? Troca o mindset, Toca o né? mindset, É, a é palavra. simples, né? Nossa, pelo amor de Deus, não é assim. A mudança de cultura é um processo. Primeiro tem que ter uma mudança de cultura, depois uma cultura de mudança, né? Porque a mudança ela é constante, Interessante. ela é uma constante. Você precisa mudar e depois isso tem que ser natural. É todo dia tem que mudar. Então, mas aí quando você olha, primeiro eu vejo, por isso que eu falo, eu vejo com bons olhos, porque é uma forma de eu mapear o que eu tenho que desenvolver. Né? Então, o que está pegando? O que tá ruim na minha empresa? O que não está me levando para um resultado que eu gostaria? Aí, sim, eu começo a olhar isso numa construção. Né? Como que os funcionários, os colaboradores percebem, como que a liderança percebe, como que os donos percebem, ou a estrutura mesmo organizacional ali percebe. E depois é muito treinamento. É muito desenvolvimento. Bater na mesma tecla. Treinamento e desenvolvimento, pela antroposofia, a gente fala que é o seguinte, né? Treinamento tem a ver, né? A questão de você é algo até mais de voltar para crescimento, que é uma questão mais quantitativa, e o desenvolvimento mais qualitativo.
né? Então a gente sempre tem que olhar para o resultado, que eu vejo a grande mudança que vai acontecer na NR1 é quando, de fato, entenderem que vai melhorar os resultados. Mas o resultado vai aumentar nesse fator de crescimento, vai ser pelo desenvolvimento. Então, e é constante, é constante. E eu fiquei sabendo que você vai palestrar num evento aí, é verdade? Verdade, fui convidado aqui para falar sobre segurança psicológica, que é um tema muito forte, né, dentro desse campo do medo, né, que a gente vê tanto nas organizações. A cultura do medo, da ameaça, desse abuso, às vezes, de poder, é uma coisa que eu não falo mal disso, porque isso vem com a gente, vem lá de trás, a gente estava falando sobre isso hoje, né? Mas como que isso se transforma? Como que eu trago uma segurança psicológica para dentro de uma empresa? O que eu preciso olhar? Da onde vem? Né? E tudo isso a gente vai falar E talvez esse seja o caminho, né, que a gente busca para realmente gerenciar riscos, né? Trazer isso para dentro da gestão. Para mim tá aí. Quando você fala em aferir resultados, todos os níveis de resultados, né? Resultados intelectuais, total, econômicos, em aspecto de renderização da produção, eu acho que a gente consegue aplicar isso em todos os níveis dentro da companhia, trabalhando com a equipe e com a evolução dos times de alta performance, que eu acho que é um tema que você também domina muito bem. Sim, né? Quando a gente fala de times de alta performance, a gente está falando de segurança psicológica de times, né? Então, teve um momento na nossa conversa aqui que a gente está falando a Larissa falou de perfil, né? Uhum. E aí o estudo que aconteceu de times de alta performance, eles queriam, foi um projeto que aconteceu no Google, chama Projeto Aristóteles, que eles pesquisaram 180 times para entender o que eles tinham de padrão, e eles não encontraram padrão. E o Google, né? Como que o Google não encontrou? Aliás, o padrão que eles encontraram era que não tinha padrão. Não tinha padrão. Por quê? Porque eles estavam buscando perfil de personalidade, eles estavam buscando características pessoais, e na verdade são normas que um grupo rege. Então, por exemplo, característica corporativa. Um dos 7 elementos são 7, né? Um dos 7 é reação a erros. Você entende? A sua pergunta, por que a gente tem medo do erro? Né? Aí eles conectaram com o estudo da doutora Amy Edmondson, que ela estudava erros médicos. E ela viu que as equipes mais produtivas eram as que tinham mais erros. Mais erros. Totalmente contra-intuitivo, não é? A gente fala assim, como assim? Uma equipe médica que tem mais resultado é a que mais erra. Mas é a que mais mostrava o erro. Sim. As outras escondiam. Tem muito a ver com o medo que as pessoas têm hoje de trabalhar sob pressão. Ou de tomada de risco interpessoal. Quais foram as grandes descobertas que nós tivemos na ciência nos últimos 30 anos, 50 anos? Não me recordo nenhuma que mudou o mundo. Por quê? Porque as pessoas elas estão se desabituando a agir sob pressão, a precisar produzir algo, então, né? Tem mas mas por isso que a relação de um tem estudos que falam que até acima de 25% mais de inovação numa empresa onde ela institui a segurança psicológica. E aí você tem uma retenção de talentos acima de 50%. Isso não tem resultado? Isso não gera resultado? Muito. Mas é aquela questão, aqui o meu ambiente é seguro. Aí eu já fui em empresa que falou, não, aqui o ambiente é seguro. Aí fui tratar de um trabalho de mentoria individual e a pessoa trouxe a solução do planeta ali para a empresa. Mas por que você não falou isso pro seu líder? Não, mas aí, vou mexer com o negócio dele, não sei o quê. Mas faltou a segurança dele. Ou seja, não tem a minha tomada de risco interpessoal, ela está comprometida. Limitada. Ou seja, não tenho segurança psicológica. Uhum. Então, e aí, daí para mim é que tem, do meu campo de desenvolvimento, tá tudo aí. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso bate-papo e dos assuntos que nós estamos abordando aqui hoje, no próximo dia 23 de abril nós teremos um evento gratuito na cidade de Tatuí, onde o Ale Carmona, Rafael Sola e eu, José Tavares, seremos palestrantes, trazendo temas como gerenciamento de risco, a implementação da higiene ocupacional como papel estratégico no gerenciamento de risco, e o Ale vai nos blindar com uma palestra falando sobre inteligência corporativa, sobre gestão de conflitos, times de alta performance, tá? Segurança em times de alta performance. Então, você, empresário, gestor de RH, profissional de saúde e segurança do trabalho, ou você que é empreendedor e tem sua empresa, né, de qualquer porte, estão todos convidados, dia 23 de abril em Tatuí. Repetiremos o mesmo evento dia 29 em Indaiatuba, né, Ale? Sim. As vagas, elas são limitadas, as inscrições estão no link da página do Grupo Inovares no Instagram, tá? Valeu o recorde, pessoal? Fiz certinho? Boa. Muito bem. Bom, acho que... Chegando ao final desse bate-papo de quase 2 horas, né? Eu acho que... Foi rápido, foi muito bom. Deixar a gente aqui... Pra um piloto, eu acho que a gente tá ficando bom, tá? Precisamos de uma... Na próxima gravação tem que ter vinho e cerveja, né, Val? Não, mas aí a gente não sai daqui, né? Vinho.
Vamos lá. Mas- Eu gostaria que cada um deixasse uma reflexão do nosso bate-papo, né? Já que nós trouxemos pontos de vista tão divergentes e ao mesmo Convergentes. tempo tão convergentes, né? Divergentes. Eu É, acho que Existe uma divergência, mas há sinergia nessa divergência. Juntos nós nos completamos. E né? você não acha que é assim que gera a energia? Porque se Gera, todo com mundo certeza, concorda, se com todo certeza. mundo tá na mesma linha, ninguém Se todo cresce, mundo né? concordar em tudo, tem alguma coisa errada, né? Tá Exatamente. anormal. Então eu deixo o Ale, por favor, faça às vezes, começa. Bom, eu me sinto de fato honrado de estar aqui com vocês, muito bacana. Eu entendo esse movimento, né, da NR1 e tirando esse botão que apertaram aí, né, do pânico, eu vejo com bons olhos, né? Eu volto a falar que eu vejo com bons olhos porque está trazendo aquela questão da cultura de desenvolvimento, né, de uma mudança de cultura, de um olhar. E assim, que eu no fundo vejo que é bom para todos, né? É bom para quem está fora, é bom para quem é colaborador que está dentro, é bom para o empresário e para a empresária que está lá gerindo o negócio, é bom para a empresa como um todo. É bom para a vida tudo isso, né? Então, hoje eu atendo empresa, tem algumas empresas que eu atendo, que eu tenho contrato, que eu venho já há mais de 2 anos fazendo um trabalho de time de alta performance, de desenvolvimento de liderança, de trabalhos mesmo na próprio conselho da empresa. E eu vejo como a pessoa quer ficar mais na empresa, como que isso é bom, como ela está levando isso para casa dela também, né? O quanto que isso está gerando de desenvolvimento num geral, né? Sistêmico, né? Eu posso dizer. Então, aqui a gente, eu não acredito também num lugar só do conhecimento, né? Eu sempre falo assim, olha, tem um caminho, nem tá totalmente... Falo que, assim, qual é a parte tua nisso, muitas vezes, né? Porque a gente tem a nossa parte, a empresa tem a parte dela, o funcionário tem a parte dela, mas o que eu vejo é esse apoio que a gente pode gerar, né? E que vai trazer essa cultura de desenvolvimento mesmo para daqui em diante. Então, eu venho com bons olhos nesse caminho e fico à disposição de vocês no que vocês precisarem. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pela participação, né? Pra gente é uma honra receber você aqui, um amigo pessoal muito próximo e um profissional que eu admiro tanto. Legal, obrigado. Larissa? Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, também é um prazer estar aqui com vocês, prestigiar, ainda mais como sendo um piloto, então acho que tem um peso ainda maior, né, Ale? E sobre tudo que a gente conversou, o que eu reitero precisamos muito prevenir, precisamos de bons profissionais e não temos que ter medo das mudanças, porque a mudança é o que nos faz evoluir. Quando a gente muda, a gente evolui. Quando a gente evolui, a gente cresce. Quando a gente cresce, a gente chega nos nossos objetivos. Olha. Seja ele qual for. Então, seja pela NR1, seja como profissionais, como pais, mães, empresários, empresária, como empreendedores, mas também como sonhadores. Então, o que vocês também precisarem nessa jornada, podem contar com o nosso apoio. E foi muito gostoso estar com vocês hoje, bater esse papo. E por mim nem teria um fim, porque falo pouco, gosto de falar. Então, acredito que seja isso. Para mim foi um papo coerente. Foi coerente, verdade. Até agradecendo meus clientes, eu, né, atendi a Inovares, né, fiz um trabalho com vocês. Fará outros, né? Já temos data marcada para maio já. Não sei se o Pedro passou, mas já temos data. Também, né? Então, assim, eu vejo assim que a mudança vem de dentro, né? Então, não dá para você... Coerência para mim é você falar e fazer, né? Sem ensaio, né, gente? Exatamente. E uma coisa que eu aprendi em casa é que conhecimento nunca ocupa espaço. Então, o que nós conseguimos absorver uns dos outros, e não só no aspecto do trabalho, mas pessoal também, sempre vai ter uma valia em algum momento da nossa vida. Então, seja porque estamos sendo empurrados para essa onda da NR1, mas isso também vai trazer coisas boas, não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal de cada um de nós, né? E você, Rafael Sola, meu parceiro hoster... Co-hoster, né? Co-hoster, Co-hoster. Novo sócio do Grupo Inovares, tá, Rafael? Olha só. Vamos contar a notícia, Rafael? Fica à vontade, A partir de março de 2026, o Rafael se torna sócio proprietário da unidade Sorocaba do Grupo Inovares e ocupa o cargo corporativo de diretor de segurança do trabalho e higiene ocupacional, assumindo toda a nossa equipe de engenharia de segurança do trabalho. Então, além de ser meu parceiro de podcast, ele se torna oficialmente nosso colega de trabalho, sócio empreendedor. Parabéns. E que a gente possa junto aí trilhar um trabalho ético, né? Com muito sucesso. Sim. E eu acho que fez todo sentido, né? A gente fala sobre essa parceria e sociedade já há algum tempo. A gente se conheceu num congresso, né? Então, nos conhecemos num meio educacional, num meio onde os profissionais buscam realmente não só network, mas também buscam
se aprimorar tecnicamente, e houve sinergia muito rápida entre a forma de pensamento. Claro, temos pensamentos diferentes, temos experiências diferentes, até formações diferentes, mas eu acho que exatamente esse é o ponto de convergência entre a gente, porque a gente enxerga a saúde e segurança do trabalho como uma coisa muito séria, né? Com um propósito, não na questão só de apagar incêndio, mas numa linha mesmo preventiva, numa linha de parceria, numa linha de desenvolvimento não de clientes, mas de parceiros, em que juntos a gente auxilia para que essa organização consiga reduzir os riscos de modo geral. Então, quando a gente percebeu essa sinergia entre nós, a gente viu que eu em Sorocaba, o Zé, tanto em Indaiatuba, Tietê e Cerquilho, a gente viu que a gente poderia realmente expandir essas ideias e não como concorrentes de mercado, mas ao contrário, desenvolvendo e ampliando esses horizontes. Então, fico feliz em fazer parte aqui, né, do grupo. A gente tem muita coisa que a gente vai desenvolver, eu acredito muito nessa parceria e vamos para cima. Valeu. Isso aí, pessoal. Então encerramos aqui a nossa primeira edição do Inovcast. Foi uma honra estar com vocês três aqui ao Muito meu lado, obrigado. três Prazer grandes foi todo amigos nosso. de longa data, né? O Rafael de pequena data, mas um irmão de coração. Acho que foram quando a gente encontra um bom amigo, são almas que se reencontram, então isso aconteceu de verdade, tá? Obrigado a toda a equipe de suporte aqui, a nossa equipe que nos trouxe toda a infraestrutura para que esse evento pudesse ser realizado e que nós possamos repetir ele mais vezes, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, deixa o feedback pra gente lá se foi legal, se gostou, quais são as sugestões de temas para os próximos episódios. Comentem os nossos cortes nas redes sociais, sigam o Grupo Inovares no Instagram. Obrigado.